Um certo homem chamado Eliseu, um homem qual foi determinado por Deus para ir até uma cidade, um homem qual foi constituído por Deus para ser um profeta aqui na terra. E aquele homem, quando chegou até aquela cidade, começou a pregar a palavra de Deus perfeitamente, ao ponto de ir aglomerando muitas pessoas. Ali já existia um monte de pessoas para ver aquele homem pregando, para ver o que saía da boca daquele homem, para ver a forma que aquele homem pregava a palavra de Deus. E ali existia um grupo de mulheres a qual ficavam ali observando. E aquelas mulheres chegaram até uma mulher por nome de Sunamita e disseram: olha, aquele é um homem de Deus. Aquele sim é um homem de Deus. Olha como ele prega perfeito. Olha como ele prega bem. Você não vai falar nada. E Sunamita ficou calada. Por que Sunamita ficou calada? Porque ela ia ceder um quarto no fundo da casa dela para aquele homem. Mas antes de ceder, ela tinha que ter certeza que aquele homem era sim um homem de Deus. Que aquele homem sim era um profeta enviado por Deus. Ela começou a observar de uma forma diferente. Por enquanto que muitos prestaram atenção da forma que aquele homem pregava, do que saía da boca daquele homem, ela começou a prestar atenção de uma forma diferente. Ela começou a prestar atenção na forma que aquele homem se comportava nos lugares a qual ele estava pregando. Ela queria ver se aquele homem de fato era um homem de Deus. Ela começou a prestar atenção nos frutos daquele homem. Ela queria ver se por onde aquele homem passava ele deixava bons frutos. Até que ela viu que por onde aquele homem passava, sim, ele deixava bons frutos. Ela viu que aquele homem era sim um homem enviado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí eu vou falar. Porque muitas mulheres estão se decepcionando em relacionamento. Porque muitas mulheres estão sofrendo em relacionamento. Porque muitas mulheres estão sofrendo abuso no seu relacionamento. Porque ela está abrindo a porta do seu coração. Ela está abrindo a porta da sua casa. Ela está abrindo a porta do seu sentimento para aquilo a qual ela está escutando. Ela está se iludindo com o que sai da boca de um homem. Ela está se iludindo com o que sai da boca do pregador. E ela abre a porta da casa dela. Ela abre a porta da casa dela, ela abre a porta do sentimento dela, da parte dela sentimental, e quando o homem entra, ele faz uma bagunça extrema dentro dela, ele causa uma bagunça extrema, causando um impacto psicológico nela, ele deixa a alma dela de uma forma bem aprisionada, ele causa uma depressão dentro dela. Por quê? Porque ela abre a porta da casa dela, ela abre a porta do coração dela pelo que ela está escutando, e não pelos frutos daquele homem, e ela paga um preço terrível. Glória a Deus, aleluia. Mulheres, estejam limpas, adornadas dentro de você. Mulheres, mantenham suas casas limpas, organizadas e adornadas dentro de você. Permita que o Espírito Santo ele habite dentro de você e faça uma moradia, escolha por você. Muitas mulheres hoje em dia estão sofrendo em relacionamento porque estão com a casa limpa, estão com a casa organizada, estão com a casa adornada, mas não estão com o Espírito Santo dentro da casa e acaba sofrendo em relacionamentos abusivos. Homens entram na vida dela como espírito imundo. Homens entram na vida dela para fazer bagunça, para causar uma depressão profunda, para causar um estrago espiritual na vida dela. Por isso o conselho que eu lhe dou, o maior conselho que eu lhe dou, mulheres, é que antes de abrir a porta da sua casa, não vá pelo que você está escutando, não vá pelo que você está escutando da boca do pregador, da boca de um homem, vá pelos frutos dele. Veja se por onde ele passa ele deixa bons frutos, veja se de fato aquele homem é um homem de Deus, porque o homem de Deus, você conhece ele pelos frutos, e não pela palavra, e não pelo pregar.